A paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus amados irmãos, vem comigo na palavra, tem palavra para você nesse dia. Aqui em Daniel capítulo 5, versículo 13 e depois o 22 em diante, diz assim o versículo 13: Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? E então aqui no versículo 22 diz: E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa perante tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata e de ouro, e de cobre e de ferro, e de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida, em todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Deus bradou fortemente no meu coração, por isso eu estou aqui e quero compartilhar. E mais uma vez eu digo para você, vem comigo na palavra. Amados, um certo tempo após o reinado de Nabucodonosor e do seu filho Nabonido, agora é a vez de Belsazar governar a Babilônia. E numa certa empolgação de Belsazar, ele faz uma reunião, um grande banquete com os seus grandes, com as mulheres e concubinas, e ele toma uma péssima decisão. Nós conhecemos a história aqui do capítulo 5, ele já com a cabeça, já quente do vinho, ele resolve trazer os utensílios que Nabucodonosor tinha levado do templo para a Babilônia. Só que esses utensílios tinham sido peças consagradas para Deus. Eram peças que tinham sido tiradas lá das conquistas de Josué no tempo que entrou na terra de Canaã. E essas peças, elas foram consagradas ao Senhor. Eram vasos consagrados para o uso exclusivo da casa do Senhor. E Nabucodonosor tomou na época que invadiu Judá e levou e guardou. Só que desta feita, o Belsazar resolve pegar esses utensílios, essas canecas, essas taças de prata e de ouro, para beber vinho no seu banquete, depois de já embriagado, aquela farra toda, e foi a gota d'água. Deus ficou aborrecido, porque primeiro de tudo, ele toma e bebe, faz daquilo que é consagrado a Deus, ele faz daquilo comum e bebe vinho. E para piorar, ainda glorificou a deuses babilônicos, aos deuses dos grandes que estavam com ele ali. Era deuses de prata, era deuses de madeira, de bronze, que não falavam, eram ídolos, e aquilo aborreceu muito a Deus. E aconteceu o que aconteceu. E acontecendo que quando eles faziam isso e ainda festejavam, glorificando aos deuses, uma mão aparece e escreve uma frase na estucada da parede. E vendo Belsazar o que estava escrito aquela mão, ele ficou tão aterrorizado que a Bíblia diz que os seus joelhos bateram um no outro. Ele enfraqueceu, ele empalideceu, ele ficou sem reação quando viu aquela mão escrevendo uma frase na parede. Então bate um desespero, ele convoca todos os magos, os sábios da Babilônia, e ninguém sabe, ninguém consegue ler e interpretar o que estava escrito ali naquela parede. Então, sabendo a rainha mãe, aí ela toma uma decisão, vai até onde está o rei e diz: por que estás atormentado, por que estás preocupado? Existe um homem em nosso meio, vive eternamente, rei. Existe um homem entre nós, e esse tem o espírito dos deuses. Esse homem, no tempo de seu pai Nabucodonosor, esse homem foi feito, ele interpretou o sonho do rei. Esse homem
é um homem que tem o espírito dos deuses. Chama esse homem e logo Belsazar faz com que esse homem seja trazido até a sua presença. E primeiro de tudo eu quero destacar aqui 3 importantíssimas coisas. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que primeiro Belsazar pergunta: tu é aquele Daniel dos cativos que meu pai trouxe de Judá? Tu é aquele Daniel? Ele estava dizendo: tu é aquele Daniel que interpretou o sonho do meu pai? Tu é aquele Daniel que nunca se contaminou? Tu é aquele Daniel que tem intimidade com o teu Deus? Tu é aquele Daniel que recebe de Deus as interpretações, revelações diretamente de Deus? Tu é ainda aquele Daniel? Porque Daniel não era mais uma criança, Daniel não era mais um jovem, Daniel já tinha mais de 80 anos. És tu aquele Daniel? Sim, sou eu. Sou eu. Uma primeira coisa que eu quero destacar é aqui: você ainda é você? Você ainda tem a essência de quando você aceitou Jesus? Você tem ainda a mesma empolgação, a mesma fé, a mesma alegria, a mesma inocência, a mesma simplicidade de adorar a Deus, independente das circunstâncias? Você ainda tem esse contato com Deus? Você ainda é íntimo de Deus? Você ainda tem revelações do céu? Você ainda tem o temor a Deus? Você ainda guarda a tua santidade, a tua fidelidade a Deus? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que o problema veio por causa, está nitidamente escrito, explicado na palavra do Senhor, o problema veio contra, a gota d'água caiu, aconteceu exatamente a reprovação de Deus, o castigo de Deus, a punição de Deus para Belsazar, quando ele resolve tocar nos utensílios sagrados de Deus. O que eu quero trazer para você hoje é: cuidado, não toque nos vasos do Senhor. Não faça comum aquilo que é sacro, é santo. Não faça das coisas comuns santa, mas também não faça das coisas santas comum. Veja como você lida com os vasos de Deus. Veja como você lida com as coisas de Deus. Não é qualquer pessoa que pode fazer uso. Eu não estou aqui sacralizando coisas, mas nós oramos, apresentamos utensílios da casa do Senhor, apresentamos o altar, apresentamos microfone, apresentamos som. Não estou aqui colocando utensílios físicos à frente, mais importante do que pessoas, porque também isso é um símbolo de pessoas, vaso, pessoas para uso exclusivo de Deus, mesmo sendo pessoas. Cuidado como você lida com pessoas na igreja, como você toca nos utensílios sagrados de Deus. Foi a gota d'água na vida de Belsazar, quando ele tomou a péssima decisão de pegar o que era sagrado para fazer coisas comuns. E o terceiro ponto e último aqui para encerrar é: enquanto ele errava, ele fez ainda outros erros piores. Ele errando ainda piorou o seu erro. Enquanto tomava vinho nos utensílios sagrados de Deus, ele deu glória a deuses pagãos, deu glória a deuses, imagem feita pelas mãos dos homens, e nem sequer por um momento pensou, sabendo da história do seu pai, do seu avô Nabucodonosor, mesmo assim não teve temor a Deus e não glorificou a Deus. Olha o problema que se instalou sobre a vida desse homem tolo. Pega nas coisas, toca nas coisas sagradas e depois ainda glorifica. Quantas pessoas fazendo coisas bobas hoje? Pessoas glorificando a imagens, em detrimento da adoração, da glorificação ao que tudo fez, o que tudo criou, o que tudo mantém, a saber, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Glorifique a Ele, exalte o seu nome, a Ele honra, glória e louvor. Quem é você? Você ainda é você? O que você está fazendo com o que é sagrado?
Não toque no vaso, nos vasos do Senhor, e nem glorifique a Deus que não é Deus. Glorifique ao Senhor. Fique com esta palavra e até a próxima, assim querendo Deus.